Dado estas observações principais, vamos então dar início ao nosso evento. E eu aproveito e passo a palavra para a Júlia para convidar a nossa primeira palestrante de hoje e desejo a todos uma ótima tarde, um bom evento. Hoje o dia mais intenso. Hoje são 3 palestras extremamente interessantes e importantes e eu estou super satisfeito em poder participar deste momento com vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. A terceira palestra desse nosso evento é intitulada O Gato Subiu no Telhado, Escorregou, Caiu. Diagnóstico para quê? Para quem? Com a professora Cleide Vitor Mucini Batista, possui graduação em Letras e Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina e graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Psicologia pela USP e em Psicanálise pela UFPB. Atua como professora da Universidade Estadual de Londrina, membro da Associação La Cause des Bébés Brasil-França, membro da formação permanente do Instituto Langage, líder de grupo CNPq, Núcleo de Estudos e Pesquisas Psicanálise e Infância. Professora, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Posso chamá-los de meninos e meninas, né? Pode ser? Ok. Eu falei que eu vou tentar ficar sempre enquadrada, né? Mas vai ser um pouco difícil. Eu acho que todos os professores, né, que aqui passam reclamam assim, eu não consigo falar com o microfone ou mesmo ficar pausada. Mas vamos lá. Vejam, quando eu pensei, né, na temática, e eu gostaria que apagasse um pouquinho, pode ser mais uma. Eu pensei no tema, né, o gato subiu no telhado, escorregou, caiu e... O que acontece? Vocês conhecem? Vocês nunca ouviram falar? Quem já ouviu falar? O gato subiu no telhado. Por que a gente faz uso dessa expressão? O gato subiu no telhado, escorregou, caiu, 3 pontinhos. Por que a gente faz uso dessa expressão? Para quê? Quem sabe? Tá vendo como que é das antigas, né? A expressão. A gente, quando faz uso dessa expressão, é porque a gente quer dar uma notícia ruim. Então a gente começa floreando. Bom, o gato subiu no telhado. Aí, sabe, ele escorregou. Em vez de eu chegar e falar assim, seu gato morreu. Então a gente faz todo um floreio, toda uma volta para dizer que algo de ruim aconteceu. Então imaginem vocês quando pais vão até um consultório e ele recebe uma notícia sobre o diagnóstico. Vocês acham que essa notícia ela é boa ou ruim? Vamos pensar, né? Todos nós, em determinado momento, né, vocês ainda vão passar por isso, a gente tem um filho idealizado.
temos uma escola que a gente idealizou, um amigo que a gente idealizou, uma namorada ou um namorado que a gente idealiza. Isso é do campo da idealização. E muitas vezes, quando a gente se depara com o real, o que acontece? A gente se decepciona, a gente se frustra. Para o pai não é diferente, ele tem um filho idealizado. Saber que ele tem a possibilidade, porque ainda nem estou falando de diagnóstico fechado, que tem uma possibilidade de, isso causa um desconforto. Ele tem que elaborar um luto da criança idealizada para a criança real. E por que ele precisa idealizar um luto? Eu vou fazer uma analogia, porque vocês são jovenzinhos, vocês têm que idealizar um luto do namorado que vocês criaram aí na cabeça. Porque senão você não consegue ver o real do seu namorado. E vai só ver defeitos. E vai ver só outras coisas. Porque nunca vai de encontro. Então, como que é para o pai e para uma mãe, ou para os familiares, receber um diagnóstico? Seja ainda uma hipótese, ou mesmo pensar naquilo que é de um diagnóstico fechado. Ele tem que elaborar esse luto. Da criança que ele tinha imaginalizado para a criança que se tem. Quando eu falo dessa elaboração do luto, gente, é muito sério isso. Porque o professor também tem que elaborar esse luto. Do aluno idealizado dele para o aluno real. Se ele não elaborar este luto, ele não vai conseguir ver a criança que está ali. Ele só vai ver o transtorno. E nós não trabalhamos com transtorno. Nós trabalhamos com crianças, com adolescentes e etc., dependendo do nível de ensino que a gente está. Então, a elaboração de luto se dá a todo momento na nossa vida, a todos os dias. E aí, Jô, eu falei que eu vou chamando de Jô, quando eu tenho que passar os meus slides. A gente é atravessado todos os dias por aquilo que é do social, da cultura, ou seja, do nosso entorno. Muitos atravessamentos. Vejam que nós estamos vivendo uma sociedade que padroniza. E se eu não me encaixar neste padrão, o que acontece? Muitos apontamentos para mim. Um julgamento, como se eu estivesse fora. A gente tem que tomar um cuidado para não entrar neste funcionamento. Porque senão a gente começa a julgar. E por que eu estou fazendo essa fala dos atravessamentos? Porque hoje todo mundo diagnostica. Eu acho que aquela criança tem algum problema. Quem sou eu para dizer isso? Como diz, né? Quem sou eu na fila do pão? Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que padroniza. E se eu não cuidar, eu vou entrar também no mesmo funcionamento. Então, eu vou para a creche, ou vou para a escola, ou vou para o ensino fundamental fazer estágio, eu entro no funcionamento do profissional. E aí ele chega para você e diz assim, aquela criança toda esquisita, né? Ou coloca uma nomenclatura para essa criança. Terrível. Olha lá o terrível. Vocês nunca viram essa expressão? Então, é interessante a gente pensar. Quando eu falo, não entre no funcionamento do outro. Ou seja, você tem que começar a se indignar. É normal eu chamar o outro de esquisito?
É normal eu chamar o outro de terrível? Isso é da ordem do julgamento. Isso é da ordem do preconceito. Então, com quais lentes a gente observa o nosso entorno? Somos atravessados por quem? E aí é o terrível, ele não tem mais nome. Ele é o terrível. Para eu dar um pulo, um salto para aquilo que é da ordem do diagnóstico. Todo mundo diagnostica. O avô, a avó, o pai, a mãe, o vizinho, professor. Ah, ele é autista. Ah, ele é TDAH. E aí, muitas vezes ninguém chama mais ô João. É o autista. O TDAH. Interessante, né? A gente vai avançar um pouquinho. Porque ninguém fala o psicótico. Por que autista? Para a gente poder pensar. Na verdade, a minha fala de hoje é para provocar vocês. Vocês se fazerem se indignar, porque a gente vai saindo deste lugar. Não causa mais estranhamento, porque a gente está atravessado pelo discurso e a gente passa a olhar com as lentes do outro, que não são minhas. Vocês já pararam para se perguntar com quais lentes vocês olham? Então, eu tinha aqui inúmeras atravessamentos para pensar com vocês e eu vou fazendo durante a fala. Joe! E aí, a gente tem hoje o transtorno do espectro autista. E é muito interessante que ninguém se indigna de por que tem tantas crianças com autismo hoje? Por que tem tantas crianças com aquilo que a gente está chamando de TEA? É normal? É natural? É tão natural que a gente não para perguntar por que este diagnóstico e não outro. Vocês não se perguntam? Por que uma ampliação disso? Se a gente for olhar por essa via, o que a gente está vivendo? Uma epidemia? Eu poderia denominar como uma epidemia? E por que não? Mas... Não é transmissível. Hã? Quando a gente fala em epidemia, quando a gente tem um número assustador, um aumento assustador, de seja lá do que for. Ontem foi passado, né? Um passou um dado, outro passou um outro dado, mas os dados mais atuais é 1 para cada 36 crianças. Daqui uns dias, muito menos. Porque, veja, eu tenho algumas pesquisas em relação ao número. Vou pegar aqui na nossa realidade. Em 2019, eu fiz um levantamento de quantos alunos com TEA na rede municipal. E hoje, quando eu refiz essa pesquisa, eu assustei. Eu fiquei indignada pelo aumento de quase 80% de crianças com TEA. E aí eu pergunto, ninguém indaga sobre isso? Como foi feito esse diagnóstico? O que mudou de lá para cá?
consideramos que neste intervalo de 2020 e 2021 tivemos uma pandemia, vocês acham que a pandemia não teve efeito sobre as pessoas? Sobre todos nós, de um modo geral? Teve efeitos. Mas eu vou além, né? A gente vai pensar em questões além. Bom, eu já passo a pergunta que alguém levantou, acho que é a mão. Só um minuto, tá? Então, quando a gente pensa na questão do transtorno do espectro autista, porque quando alguém recebe um diagnóstico, seja o profissional, seja os pais, o que você lê quando vem um diagnóstico de TEA? Que essa criança é o quê? Que ela é autista. Mas nem todas as crianças que têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista, elas não são autistas. Uma das coisas que a gente tem brigado muito por conta do DSM-5, que ele baniu a psicose. Muitas das crianças, eu vou dizer de cada, pela minha realidade, tá, gente? De cada classe que eu tenho de crianças com transtorno de espectro autista, todos têm laudo de autismo. Uma é autista, o resto são todas psicóticas. E aí, como a sociedade lê que ele tem autismo, porque é TEA, eu esqueço que é um espectro. E o que está dentro disso? Por que eu estou fazendo essa questão e pegando nisso? Porque a gente tem que ter um diagnóstico diferenciado. Porque a minha intervenção com crianças com psicose é muito diferente de crianças com autismo. E muitas vezes elas não respondem porque elas estão sendo diagnosticadas apressadamente. Então, quando a gente vai fechar um diagnóstico, o que precisa? Quem que precisa ser escutado no seu diagnóstico? Isso. Mas ninguém escuta. A pessoa escuta o que dizem sobre ela, na escola, no entorno, a família. Mas alguém pergunta para a criança? E hoje, o que a gente tem avançado em relação a isso? Nós escutamos os sujeitos. E o que ele tem a dizer sobre o seu funcionamento. Quem sou eu para dizer sobre o funcionamento dele? Ele pode dizer sobre o seu próprio funcionamento. E nós, pesquisadores, estudiosos, temos aprendido muito com eles. Porque eles podem falar sobre si. E muitas vezes a gente não escuta. Então a gente tem buscado biografias, referenciais, que eles também falam sobre si. Para que a gente possa avançar. E quem sabe, olhar para eles de uma forma diferente. Então, vocês têm uma percepção de que o transtorno do espectro autista não se limita só ao autismo? Sim ou não? Pode falar. É uma estrutura psíquica, assim como a gente acredita que o autismo seja. Nossa, aqui, eu não gosto de trabalhar com estruturas porque eu não trabalho nas estruturas, né? Já avançamos também em relação a isso. Mas é um funcionamento de cada um. Veja, eu vou voltar à questão da estrutura. Não gosto, mas vamos lá. Não os conheço. Vamos pensar que vocês estão dentro de uma estrutura chamada neurose. Como é teu nome? Ana. Ana. A Ana tem nome igual, mas elas são diferentes. Não são?
E é muito coincidência, para mostrar bem isso. Que dentro da mesma estrutura as pessoas não são iguais. A gente fala a todo momento de singularidade. Só que a gente acha que apaga isso, porque a gente não faz uso da singularidade. A Ana tem um nome igual, mas ela funciona diferente da outra, pensa diferente da outra, tem um jeito de ser diferente da outra. Então, a psicose, o autismo, e eu vou tirar agora essas nomenclaturas, pensar que todos nós temos nossos modos de ser, de estar, seu jeito próprio, de estar no mundo. Não é porque ele é autista, é que ele faz a mesma coisa. Por exemplo, segura para mim aqui um pouquinho. Tem um movimento que a gente chama de flap, ou qualquer outro movimento, certo? E aí a gente associa isso a quem? Mas eu posso ter uma criança que não é autista e que tem esse movimento. Até porque nós temos muitas crianças com psicose que têm um funcionamento autístico. Então não me diz nada, porque a gente está muito preso a isso. Andou na ponta do pé, autista. Ecolalia, autismo. A gente fica preso a algumas expressões, ou mesmo aquilo que está dentro do DSM, como se fosse um checklist. Mas isso não dá para identificar o sujeito. Então, quando a gente fala desse diagnóstico diferencial, é porque eu tenho um modo de pensar diferente do outro que se denomina, e eu gosto muito dessa fala assim, aquele que se denomina autista, aquele que se denomina psicótico. É com eles que eu vou aprender, é com eles que eu vou conversar, é eles que podem me dizer sobre o funcionamento, assim como eu posso dizer do meu funcionamento, mas eu não posso dizer do funcionamento da Ana. E nem a Ana para a Ana também não pode dizer do funcionamento. Temos coisas próximas, mas cada um responde de uma forma diferente. E isso a gente tem que considerar, que dentro do espectro, então quando vocês recebem uma criança com é de se indagar, ele é realmente autista? Como eu estou à frente dessas classes do município, por que elas respondem? Porque a gente vai pensar um currículo para cada um, mas eu já chego lá. Continuando. Jô? Por isso que a gente chama hoje autismos. Já que a nossa temática é autismo, então falamos autismos por quê? Porque tem um igual ao outro? Não. Cada um vai responder de uma forma diferente. Não é igual. Por isso a gente tem que retomar. O que é singular para mim? Eu considero a singularidade de cada um. E é uma coisa que está escrita em todos os documentos. Nas propostas pedagógicas. Considerar o singular. Mas como é difícil considerar o singular. Mesmo na classe regular, que a gente diz que todas as crianças são ditas normais, entre aspas, porque de normal ninguém tem tudo, não é nem nada. Então, a gente não considera o singular. Que, por exemplo, uma criança tem uma forma de fazer os seus cálculos mentais diferente de uma outra. E a gente também não pergunta para ela, como foi que você chegou a este cálculo? Como foi que você chegou a este raciocínio? A gente faz o quê? Deduz. O Nini deduz, está errada. Ponto, acabou. Você não respondeu de acordo com o meu critério. E aí?
Nunca aconteceu isso com você? Alguém já perguntou para vocês como foi que você chegou a esse pensamento? Isso é uma escola que considera para mim o singular. E como nós estamos distantes. E que falta muito. Não que a gente vai desistir, porque a gente está luta tão ali. A gente não desiste. Pode passar. Eu trouxe um trechinho de uma entrevista de um menino. Vamos ver se vai dar certo. Para vocês, que eu achei ele fantástico. Não gostei da posição da pessoa que está entrevistando, mas do jeito que ele fala de si. É um menino autista. Vamos ver. Pode passar. Tá em espanhol, tá? Porque não tem tradução. Frente al micrófono puede ser un poco separado de personas. Pero ¿cómo es? Escribiendo. Bueno, básicamente yo me choco las manos de una manera, algo así más o menos, y puedo pasarme horas golpeándome. Y entonces pienso cosas y al final me autorregulo. ¿Y esas estereotipas van cambiando con el tiempo? No, no cambié. No cambian nunca. Lo que pasa es que cada autista tiene la propia. Claro. No son propias, las técnicas. Claro, claro. Oye, ¿y en el colegio tú le explicas a tus compañeros lo que significa estereotipa? En segundo se los expliqué. En segundo de primaria. Sí, de hecho voy a sacar un libro pronto. ¿Qué me dices? Que explica un poco del autismo explicado con peras y manzanas. Y imagínate un mundo lleno de manzanas, ¿no? Todas son unas son ácidas, otras son más dulces, tienen más tamaño, otras son más pequeñas, otras tienen diferentes colores, pero al final siguen siendo manzanas, ¿no? Pues yo soy una pera. Sigue siendo una fruta, pero es más dulce, tiene una forma diferente y no tiene diferentes colores, pero tenemos cosas en común. É bem curtinho, né? O que vocês consideram daquilo que ele disse? Olha que interessante. Por que tem as estereotipias? É uma forma de autorregulação. Eu posso tirar as estereotipias? Não. E como ele mesmo disse, as estereotipias são diferentes para cada um. E quando ele faz a fala para explicar melhor as peras e as maçãs, é isso. Um jovenzinho, né, um menino, falando de si, que não é igual. São frutas, somos seres humanos, mas cada um é diferente. O que chamou a atenção para vocês? Quem quer falar? Eu acho. Posso falar? Claro. Eu acho que o exemplo que ele deu eu acho que o exemplo que ele deu das maçãs, das peras, foi bem assim, maduro, né? Sim. Peras. Sim. E de perceber que somos todos diferentes. Ele fez isso das frutas. A pera tem um formato, tem uma cor, tem umas são mais doces, né? Como ele disse. As maçãs, algumas mais ácidas, outras. É disso que se trata. Da gente poder escutar esse sujeito de que lugar ele fala. Aí você fala assim, mas tem alguns que não falam. Todos falam. Não com a minha linguagem. Nós fazemos o uso de uma fala multimodal. Cada um fala do seu jeito, mas ele consegue falar. Não com a linguagem, porque a gente tem isso de pensar que a fala oralizada é o que importa. Mas desde bebês, ou mesmo desde o feto, a gente se comunica com o outro, a partir de uma fala multimodal. E aí a gente tem que pensar, e a gente escuta? A gente sabe escutar? Tem uma frase do Hipólito que eu acho fantástica. A gente quer que ele adquira a nossa língua, e nós? Por que não podemos adquirir a língua deles? Quem?
eu achei interessante a analogia que ele usou, porque frutas Sim. são coisas que a gente usa no nosso dia a dia. E é fácil você... Eu achei interessante porque é algo que você tem no seu dia a dia. Então, para você explicar como funciona, né, de uma forma simples, mais fácil as pessoas entenderem mais fácil. Então, ele usou algo simples, uma maçã, uma pera, algo que a gente tem, que a gente já usou, que a gente usufrui no nosso dia a dia, para explicar algo para as pessoas pode parecer complexo. Isso. E que é de uma complexidade e que ele tornou fácil para a gente entender o lugar. Isso. Eu sou apaixonada, eu assisto com uma constância e a gente vai, cada vez que assiste, capturando algo da fala deste menino. Tinha uma pessoa que queria falar ali atrás. Ah, tá. Qual era a pergunta? E é importante isso que você traz, porque, veja, a gente que vai fazendo pesquisa, a gente vai recebendo um monte de informação e a gente vai também fazendo uma seleção disso. Eu achei interessante de uma Secretaria de Saúde de um estado. Eles fizeram uma chamada no município, fazendo convocação de crianças para serem avaliadas, bem dizer quase, diagnosticadas. 90 crianças se inscreveram neste programa. Uma semana e pouco depois do resultado, das 90 crianças, 72 foram diagnosticadas com TEA. Aí todo mundo aplaude. Olha que ótimo, o governo está preocupado, né? Com a saúde mental das crianças. Só que ninguém perguntou qual foi a avaliação que foi realizada. Como que a gente fecha um diagnóstico em poucos dias? Quais profissionais participaram disso? Ninguém pergunta. Recebo o diagnóstico e pronto? É isso? Fechou? E uma vez dado o diagnóstico, gente, é muito difícil de desconstruir. Até porque, como que eu chego e digo, seu filho não é autista. Mas não aqui, ó, não. Eu falo, não é autista. Então, o que foi dado? O diagnóstico errado? O que aconteceu? E assim vai. Pode passar. Jogo. E aí cai naquilo que me chama muita atenção. Alguém pergunta, ou vocês já perguntaram, quais instrumentos são utilizados na avaliação das crianças para se fechar um diagnóstico de TEA? Alguém pergunta, gente? Pergunta. Essa é a questão. Eu marco um horário com um profissional, não vou entrar em mérito disso ou daquilo. E muitas vezes já sai com um diagnóstico em... Vou fazer mais longa, 20 minutos de atendimento. Ninguém indaga isso? Como que eu posso avaliar uma criança em 20 minutos e fechar um diagnóstico? Gente, ou eu que estou fora da casa. Ninguém indaga. Não é, o cara a pessoa é fodástica, desculpa a palavra. Está até gravado. Que em 15 minutos fecha um diagnóstico. E outros que nem a criança vê. Os pais vão, falam sobre o seu filho e se fecha um diagnóstico. Isso não existe, Cleide. Existe. Porque eu já recebi vários lados assim. E eu pergunto para os pais. Quantas sessões foram utilizadas para se fechar esse diagnóstico? Quais profissionais participaram
desta avaliação. Ah, não, eu fui lá, ele fez umas perguntas e aí ele disse que meu filho tem autismo. E junto com o laudo já vem um método de intervenção. Como que eu posso falar daquilo que não é da minha alçada? Veja os atravessamentos e sem indagação, sem ninguém questionar. Veja, vou pegar o caso mais recente. Um bebê de 7 dias, chorando muito. A mãe estava já... Porque as mães, gente, elas ficam exaustas. Tem que ser escutadas. E ela levou ao profissional, sendo que ela estava muito cansada, porque já não estava dormindo mais. 7 dias de choro, choro, choro. Esse bebê de 7 dias veio com alta. Cria bebê irritadiço. E outras coisas mais. E ele falou assim, daqui 7 dias, se esse choro não parar, vou entrar com medicamento. 7 dias. O que vocês acham disso? É normal? Ou vocês não se indignam mais? Estão tão atravessados pelaquilo que é da ordem do social e da cultura que não se indignam mais. Outra questão. Como todo mundo está falando e todo mundo está diagnosticando, não sei se vocês viram recentemente. Hoje, então, a igreja fala sobre isso. A igreja eu falo todas, eu não estou especificando, tá? Que eu escutei, né, como a gente vai receber aqui pesquisas sobre isso, uma pessoa de uma das igrejas disse que as mães gestantes estavam sendo visitadas pelo inimigo, especificamente pelo demônio. E que essas mães, mulheres, então, por isso o aumento tão grande de crianças com autismo. Então a gente vai ouvindo inúmeras coisas acerca disso. De pessoas que, por exemplo, disseram que as crianças foram abduzidas durante a gestação e foram gestadas em outro plano. Por isso que meu filho é diferente. Gente, a gente escuta de tudo, principalmente a gente que trabalha com estes sujeitos que estão aí denominados como autistas. Tá? Pode passar, João. Então, esses são alguns dos instrumentos. Trouxe alguns. Então, vocês conhecem, que é Proliac, tá, gente? Acho que não coube ali. IRD. Vocês já ouviram falar sobre o IRD? Os indicadores de risco do desenvolvimento infantil. Então, é um protocolo que a gente acompanha a criança até 18 meses. Por que eu estou falando acompanha? Porque a gente não fecha. A gente vai observando. E olha que interessante. O IRD, ele já esteve na caderneta da criança. Nesta última caderneta, saiu o IRD e colocaram o MChat. Mas quem olha a caderneta? Quem acompanha? Todas as pessoas que se colocam disponíveis a trabalhar com crianças pequenas. Então, por exemplo, todos esses protocolos, eles podem ser utilizados pelo professor, pelo enfermeiro, técnico de enfermagem das UBSs, os pediatras, os residentes, e mesmo os pais. A caderneta é dos pais. E como que a gente faz uso disso?
Então, o que acontece? A gente vai observando o desenvolvimento e a constituição do sujeito. Porque criança se desenvolve e sujeito se constitui, são coisas distintas. Então, eu tenho que acompanhar e pensar em intervenções, que a gente não chama mais de intervenção precoce. Nós falamos de uma intervenção a tempo, para que essa criança responda, antes de eu pensar no fechamento diagnóstico. Em algum estudo foi provado que tem alguma coisa diferente na estrutura cerebral das crianças que são diagnosticadas com PA? Ainda estão inconclusivos. Todos. As pesquisas mais atuais, e eu falo de 2023, 2024, os estudos estão inconclusivos. Veja, ontem foi falando uma coisa bastante importante. Hoje, os estudos, né, mostram que algumas crianças, os bebês têm dor, gente. Eles têm sofrimento. Isso nos dá pistas acerca. Então, quando, por exemplo, antigamente achava que o bebê não tinha dor, a gente fazia procedimentos tão invasivos porque achava que não sentia dor. Sim, eu peguei já procedimentos assim, de cortar para pôr o flebo. Eu falei, você não vai anestesiar? Ele disse, não, bebês não sentem dor. Isso não há muito tempo. Então, hoje, tem uma Anique Bolia, ela fez uma pesquisa de doutorado falando que os bebês têm dor. E por conta da dor, ele compromete a relação. Por quê? Quando a gente está com dor, a gente quer conversar? A gente quer se relacionar? Não! A gente se fecha. E aí confunde que a criança tem sintomas autísticos. E ela não tem. Ela tem dor. Ela está em sofrimento. Mas nem todo sofrimento é autismo. Então, veja. Quando ela tem um refluxo muito grande, dor, ela não consegue se relacionar. E assim vai. Compromete. Outros que têm torcicolos ou outras dores. Entra hoje nos centros, né, da UTI neonatal, nós temos osteopatas para trabalhar a dor do bebê. Bebês sofrem, então é para a gente ver o sintoma, o que ele está dizendo a partir do quê? Da anorexia que ele desenvolveu, de uma depressão que ele desenvolveu. Então, isso é um sintoma, eu tenho que ler. O que ele está dizendo a partir do sintoma? Nós também fazemos sintomas. E a gente tem que ler o que é que esse sintoma está dizendo. E não silenciar o sintoma. Porque é mais fácil a gente silenciar. Por meio de medicamentos, por exemplo. Não estou dizendo que as crianças não precisam fazer uso de medicamentos. Não é disso que se trata. Então tem muitas ainda pesquisas a serem realizadas e tem muitas coisas que são inconclusivas. Tanto que tem muitas crianças que a gente fala assim... Os comprometimentos foram acontecendo, foram lesionando algumas zonas cerebrais, ou as zonas cerebrais, entende? É crincraque, que é crocante. Mas ainda tem muitas inconclusivas. Precisa se avaliar, gente, para a gente chegar a algum resultado de pesquisa comprovado. Eu preciso avaliar um número muito grande de crianças e acompanhá-las. É longitudinal. Pode falar. Existe uma estimativa de quanto tempo eles podem levar para descobrir isso, tipo, concreto? Vai demorar. Só posso dizer por isso. Porque assim, eu preciso ter que os pais aceitem participar da pesquisa.
tem que passar por um comitê de ética para aprovação. E aí, muitas vezes no percurso, tem pessoas que desistem. Ou a gente tem que fazer por amostragem. E aí a gente tem que falar assim, por que eu selecionei esses para ter X resultado e o outro não? Gente, a pesquisa não é uma coisa tão simples assim. Eu estou passando por um comitê de ética, a gente já está voltando pela segunda vez. E cada vez eles pedindo coisas mais pontuais. Né? A diferença entre você diz que toda criança autista ela é singular, ou seja, todos nós somos singulares. Tem alguma chance de a diferença de uma criança autista e outra afetar o resultado dela num teste sobre o autismo? Sim, também. Tem. Né? Porque assim, veja, como eles são singulares, cada um vai responder de uma forma diferente. Nós não temos alguns que leem assim, por que alguns autistas não tem, alguns chamam de nível, outros de grau, cada um fala de um jeito, eles vão responder de forma diferente. Agora, uma coisa que eles respondem, quando a gente aposta neste sujeito, quando a gente olha para as produções deles, porque a gente não vê produção. Essa é uma grande diferença. Então, o MChat hoje está na caderneta da criança. Saiu agora, recentemente. Né? E o Pré-OLIAC, então veja, o IRD vai até 18 meses, o MChat só a partir dos 18 meses, que a gente poderia dizer que é considerado tarde. Pré-OLIAC, só em 2 momentos, ao 4º mês e depois na consulta do 9º mês. Já dá para perceber que algo não vai bem. É muito diferente de eu falar que a criança é autista, que algo não vai bem. Se algo não vai bem, eu vou fazer uma intervenção a tempo, para que essa criança responda. Para depois a gente pensar. E aí eu preciso de uma equipe para avaliar. É que a gente parece que fica tão apressado, a gente tem uma pressa de diagnosticar logo, de fechar logo. Por isso a pergunta que eu fiz. Diagnóstico para quê? Pode passar. João? E quando a pergunta ela é primordial, para que o diagnóstico e para quem o diagnóstico? Nas minhas visitações nas salas para observar a relação, a criança em diferentes momentos da rotina escolar, uma coisa que me incomodava muito, ou é porque o diagnóstico já estava fechado pelo professor. Eu tenho um autista aqui na minha sala. E às vezes eu perguntava, então por que você me chamou, se você já tem o diagnóstico? Qual é a minha função aqui? E outra, você está observando a criança, você precisa de tempo para isso. E muitas vezes, eu saía da sala, o que você acha que ele realmente é autista? Ou ele é TDAH, ou sei lá, qualquer outra nomenclatura? Teve um menino que a gente foi acompanhar, que tinha síndrome de Tourette. Então, não é assim, de eu observar, olhar para você e dizer que sim, não, você realmente é autista. Mas baseado em quê? Qual protocolo que eu utilizei para observar? É que eu tenho um protocolo na minha cabeça e aí eu vou fazer no relatório. Volto novamente, vou acompanhando, vou fazendo intervenções pontuais com os professores para que essa criança possa responder. E às vezes responde lá. E aí pronto. Mas por que a gente tem pressa? Que pressa é essa? Então o diagnóstico... E eu pergunto para elas, para que você quer o diagnóstico, professora?
que você quer o diagnóstico, pai? Se não for para ser favorável ao desenvolvimento dessa criança, para que o diagnóstico? Para eu justificar? Ah, ele faz assim porque ele é autista. Vocês nunca escutaram essa expressão? Ah, ele não participa porque ele é autista. E aí eu não convoco essa criança, não faço isso de acolhê-la, de fazer com que ela participe das atividades ali colocadas. Ah, não faz porque é autista. Ah, esse comportamento é porque ela é autista. Então, o diagnóstico é para justificar, para que eu não pense em uma proposta de intervenção. Como é isso? Então, essas duas perguntas são importantes. Para quem e para quê o diagnóstico? Para que serve? Se não for para eu pensar numa proposta de trabalho para cada um desses meninos e meninas. Isso é possível? É. Na nossa rede municipal nós temos classes específicas. Não que ele fique ali para intervenções específicas. E eu vou dizer para vocês, eles respondem. Crianças que nunca ficavam em sala de aula, corriam o pátio inteiro, que é uma coisa muito comum de a gente escutar de alguns profissionais. E eles vão para a sala, participam das atividades, nem querem sair da sala, na verdade. Então, mas veja, esses profissionais são 2 professores para no máximo 5 crianças. E para chegar à 5ª criança, a gente vai fazendo, a gente coloca 2, depois insere o outro, porque precisa ter toda uma adaptação, né? A convivência com as outras crianças. E aí a gente olhar para o singular. Que produções? Quais são isso que a criança também tem particularidades em relação a algum conhecimento do que outro? Eu escuto isso. Então, por exemplo, são 5 crianças, 5 currículos diferentes. É possível? É. Só que esses professores, eles são acompanhados mensalmente. Estudo, que é o pé, né? Supervisão e pensar aquilo que é de cada um. Pode passar. Então, o que as escolas têm feito? Ela quer o diagnóstico também para quê? Se não for para pensar naquilo que é da particularidade e pensar no trabalho que vai ser desenvolvido com cada um. Pode passar. Isso aqui é uma imagem de 80 e pouco. Não é muito longe. 1980 e pouco. Essas crianças, gente, estariam todas hoje no manicômio. Então, e vocês, não sei se vocês percebem que está tendo um movimento. Na virada do século, a gente fez a desinstitucionalização dos manicômios. E hoje está com todo um movimento de força, porque eu também já escutei de adultos e de pessoas que estão à frente de grupos dizendo que precisa retornar aos manicômios porque esse é o lugar dessas crianças mal educadas. Porque tem gente que fala que essas crianças são mal educadas, que é difícil convivência. Aqui, essas crianças estão em camisa de força. Por isso, quando ontem eu falei que eu acredito numa escola para todos. Se eu penso numa escola para todos, eu não acredito. Eu não gosto da terminologia inclusão. Eu, particularmente.
gente. Por quê? Se a escola é para todos, por que eu preciso incluir? É para todos. Seja você com esse funcionamento, você com aquele. É uma escola, um lugar de todos, de trânsito de todos. Por que a gente precisa? Vocês acham que é interessante voltar ao manicômio? E o pior, os eletrochoques estão voltando para tratar crianças com autismo. Estou falando autismo porque há nomenclatura. Com crianças com transtornos do espectro autista, sejam elas autistas ou psicóticos, e que são diferentes. Então, quando a gente pensa assim, onde é o lugar de uma criança? Numa escola. Independente daquilo que ela porta. São crianças. O lugar dela, ela já recebe um carinho de criança. É um lugar de trânsito de crianças. Porque do jeito que está encaminhando, daqui a pouco as escolas vão virar o quê? Que é isso que a gente quer. A gente quer separar essas crianças. Por que a gente quer separar? O que dói em mim? Em ver crianças que não respondem do jeito que eu quero. Que é a questão da padronização. Eu já passei do meu horário? Pode passar. Ficou escuro. Tem gente que tirar, mas eu não quero que eu não pode fotografar, tá? Tirar essa tela escura, porque eu achei que não fosse ficar no meu computador, não estava assim. Aqui, gente, foi recente, semana passada, no Dia dos Pais, da nossa classe. Os pais junto com eles. Até porque, gente, o acompanhamento de crianças com autismo, ou seja, com psicose, em clínicas, ela tem que ser junto com os pais. Isso de achar que elas entram para a sala, estão se havendo com os profissionais, a gente tem que ler nas entrelinhas. Eu estou falando para os pais. Eu quero ir para frente, posso ir lá para trás. Eu estou falando para os pais. Vocês não sabem cuidar dos seus filhos, nós sabemos, e você vem buscar daqui 40 horas. Que efeitos tem esse tanto de terapia se eu privo a criança da convivência com seus pais, com a sua casa, com os seus brinquedos, e pensar que tudo é demais, é de menos. Para pensar, não estou dizendo que não tenha resultado, mas eu privo da convivência. E toda criança gosta do seu canto, do seu brinquedo, de estar com o outro e etc. Você consegue abaixar a tela e tirar só para o pessoal ver? Essa é uma das atividades. A gente convoca muitos pais para participar da classe de alguns momentos. E como essa interação é importante, gente. Então, eu que também trabalho no consultório, os pais estão juntos na sessão. Porque quem vai continuar com eles no trabalho são eles. Eu não estarei lá. Então, são coisas que a gente tem que começar a indagar. Trocar de lente. Não consegue? Depois eu tiro e volto. Porque é só tirar a tela. Uma manchinha preta. Então, tem várias atividades que eles fizeram de jogos com os pais, eles participando junto com os pais desse momento. É muito lindo de ver. Teria muitas fotos para mostrar disso, porque eu acompanho todas as classes e estou junto também nas atividades. Pode passar, que eu vou fechar com um trecho de uma também que se denomina como autismo, que é Temple Grandin. O livro é maravilhoso. O filme também. É ela falando sobre o funcionamento dela. Não. Eu pergunto.
Nossa, tinha que ver. Não sei se quero ouvir mais especialistas. Depois eu falo. Eu acho que enrolar é bom. E enrolar no chão também. Movimento repetitivo parece que acalma o sistema nervoso. Pode ser uma maneira de compensar por não ter o abraço. Ser abraçada por uma pessoa pode ser assustador, mas rodar ou ser segura por superfícies produzem um efeito tranquilizante de um abraço comum na criança. Quantos anos tem sua filha? Eu não tenho filhos. Não, eu sou autista. E eu preciso da sensação de ser abraçada. E eu desenvolvi uma máquina em que eu entro e fico diferente depois que eu saio. Fico mais social. Bom, eu não falava até os 4 anos. E agora eu sou formada, tenho mestrado, estou estudando para o meu doutorado. A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores. Muita estimulação machuca. Sabe, pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico. Como você vai tirar? Eu não estou cuidada. Eu sempre serei autista. A minha mãe se recusou a acreditar que eu não falaria. E quando eu aprendi a falar, ela me fez ir à escola. E daí, na escola e em casa, bandeiras e regras muito importantes foram colocadas para mim. Eu tive sorte. Todas as coisas funcionaram para mim. Todos trabalhavam duro para fazer com que eu me desenvolvesse. Sabiam que eu era diferente, mas não incapaz. Eu tinha um dom. Podia ver o mundo de um jeito novo. Eu podia detectar isso que outras pessoas não conseguem ver. Minha mãe me forçou para que eu me tornasse independente. Eu trabalhei nos verões do rancho da minha tia, fui para o internato e para a faculdade. Essas coisas elas eram desconfortáveis no começo, mas me ajudaram a abrir portas para novos mundos. Com licença, por favor, mas nós queremos saber de tudo. Pode pausar. Acho que até aqui, ok. Vocês já assistiram esse filme? Já leram o livro? Gente, tem tantos outros autistas falando sobre o seu funcionamento por meio de biografias. Tem o Daniel Tammet falando, né, Nascidos no Dia Azul. Temos a Metafísica dos Tubos e tantos outros falando do funcionamento. E ontem o Diogo trouxe uma fala que eu achei muito pertinente também, né? Todas as palestrantes de ontem. É pensar assim, a escola tem que ser um lugar que olhe para as... Eu acho que eu fechei, né? Oi. É, né? Tá desligado? Que olhe para as capacidades desses sujeitos, que é o que a gente faz na classe. Olhar as capacidades do sujeito. E o que a gente quer é autonomia e independência. Por isso que quando a gente pensa no professor de apoio pedagógico, é também para que ele não faça cerceamento da dependência dele. É isso que a gente quer, autonomia e independência. Que foi o que ela trouxe, muito bem colocado. As pessoas investiram em mim. Nenhuma dessas crianças, por exemplo, um tempo o Gandhi nem foi diagnosticado, quer dizer, ele é um autista. Mas a mãe dele dizia, é seu jeito de ser. Ela não olhava para o diagnóstico. Ela olhava para quem? Para o sujeito. E para as suas capacidades. E poder investir nessas capacidades para que esse sujeito possa responder. Obrigada pela participação de vocês. Até.
Obrigada, professora. Convidamos agora a aluna Maria Eduarda, da turma 3º A, para que faça a honra de entregar um mimo à professora Cleide, em sincero agradecimento por seu prestígio e contribuição inestimável em todos esses anos no nosso evento. Sua presença e dedicação sempre enriquecem nossa jornada e ressaltam a importância da colaboração, e do respeito mútuo na educação.